Vai, já está a gravar. A eira começava por aqui. Sim. Estás a ver? A eira era um círculo que tinha mais ou menos 30 centímetros de altura, que não poderia ter mais. Porquê? Era larga e que era formada por um círculo com pedra, caliça ou outra pedra qualquer. Mas Mas tinha que ter uma zona. Era maior que esta? Era maior que esta, tinha que ser maior que esta. Essa eira que está aqui estava aqui. Estás a perceber? Estava aqui. E daqui para cima é que talvez tivesse um círculo, mas mais baixinho. Porque isto tinha uma entrada para os animais, para os burros entrarem, para debulharem o trigo. Mas antes disso, tinha que se fazer a eira. E a eira era feita por pedras de caliço, no fundo, erva seca, muita água, para que fosse com as ovelhas, ou mulas ou burros, batida, porque não havia cilindros, não havia nada dessa altura. Todos os anos? Todos os anos, quando se fazia, portanto, a debulha do trigo, tinha que ser a eira preparada. Onde havia aqueles grandes, toda a gente metia, como os nossos avós metiam, chamava-se aquilo os releiros de trigo, que era formado por 8 ou 9 pessoas da zona que tinham os trigo e que formavam os releiros do trigo. Está bem. A gente depois já explica como é que é o releiro. Agora, pronto, vocês levavam para ali o trigo ali para dentro, não é? E como é que se trabalhava? Ficava sempre fora. Fora. Os releiros eram formados por fora. Sim. Para saber de que era o trigo, que era e para quem teria que ser distribuída a palha. Então era várias pessoas que traziam Claro, para aqui. 8, 9, 10 pessoas, eram os que viviam na zona. E aquilo era tudo feito da simples forma. Toda a gente tinha 2, 3 burrinhos. E os burrinhos, uns sempre estavam ao António, outros sempre estavam ao Manel, outros sempre estavam ao Joaquim, e todos ajudavam-se uns aos outros. Com os burrinhos lá dentro, mas há bocado falaste no outro. Não, mas espera aí uma coisa. Mas primeiro vou-vos falar agora como é que se formava a eira. Sim. Porque a eira tem que ser formada. A eira é um símbolo disto que está aqui, mas maior. Menos altura. Que é para os animais entrarem. Claro, menos altura. E tínhamos que ter uma entrada onde os animais entravam. Uma eira normalmente tinha um círculo sempre de 8, 9, 10 metros de largura. Sim. Era uma eira grande, vá. Esta só dava... Trabalhavam, isto é pequena. É pequeno. É pequena. Mas trabalhavam sempre 5, 6 burrinhos lá dentro a demolinarem o trigo. O trigo tinha que ser todo desfeito com as patinhas dos burros. Estás a perceber? E de maneiras que à noite, nós esperávamos sempre à noite, quando havia muito vento, que era quando o trigo, porque isto levava muitas horas, os burrinhos dentro da eira, 5 ou 6 burrinhos tinham que descansar também 1 ou 2 horas por dia, o mínimo. Mas a preparação não era à noite, era... A preparação era sempre da parte da tarde, esta hora, mais ou menos, era quando era feita a debulha. Toda a gente a juntávamos, trazíamos o trigo cá para dentro, os molhos eram cortados, o trigo era todo exposto dentro da eira e os burrinhos começavam, 5 ou 6 burrinhos, havia um de cada vez que andava com a rédea e com o chicote a dar no burrinho para eles debulharem o trigo. Via-se quando estava mais ou menos a palha feita e o trigo já no chão, esperávamos o vento à noite, que isto normalmente era sempre feito a partir das 7, 8 horas da tarde, quando já se acabava, quando havia mais vento, e começavam a malta todos, uns daqui para ali, outros daqui para ali, com uma foice em pau, uma pá em pau, uns começavam de um lado, sempre contra o vento, que era para o vento mandar a palha sempre para fazer um moitão daquele lado. Mandavam para fora da eira a palha? Claro, sempre para fora da eira. E o trigo... O trigo ficava no meio da eira. Mas depois, sempre. Depois de ter sido pisado pelos burros. É claro, tinha que ser pisado pelos burros e os velhotes, que eram sempre os velhotes que nos ajudavam. A gente era mais novos,
era para trazer o trigo para dentro da Então isso era. tinhas quantos anos? Era bem. Epá, eu tinha aí na volta aí de 8, 9 anos. Ok. 8, 9 anos, mas era que eram os filhos dos velhotes. Normalmente, nós, como éramos mais novos, é que fazíamos os releiros de trigo. Que o releiro de trigo era uma zona quase desta que aqui está, feita em molhos de trigo, tudo em volta, chegava a 2 metros e tal de altura, e depois, quando chegava-se a 2 metros de altura, começava-se a fazer, porque isto normalmente chovia no inverno, e tínhamos que fazer o contrário. O trigo, como era atado em redondo, ficava em bico, e tínhamos que começar o redondo para cima, tudo a fazer como se existe hoje o teto do moinho, Pois. que é o bico, para que a água, quando chove, ou como se diga, é uma cubata em Angola. Pois. A cubata em Angola fazem nas casas onde não chove nada dentro. E aqui tinha que ser feito da mesma maneira para que quando chovesse o trigo escorresse para fora dos outros molhos que estavam cá em volta. Então levavam quantas horas a trabalhar nisto? Rapaz, isto podia demorar 8, 9 dias a fazer um releiro. Sempre aqui? A fazer aqui um releiro. Mas iam a casa... Chamava-se o releiro. Mas iam a casa... Dormíamos cá no releiro. Sim. E a comidinha? os avós, os pais vinham trazer comida à gente. Até que a gente começasse. Quando o releiro estivesse grande, havia sempre um prémio. É pá, tu tens o releiro maior, tu ganhaste o prémio, olha, ganhas 2 roupas de trigo. É verdade, mas eram releiros com 4 metros, com o pé, que este pé era feito por baixo, e alguém abria um buraco, ficava uma casa, e o releiro por baixo dormia-se dentro do releiro. Ah, e quantas pessoas se juntavam aqui? Ah pá, podíamos-se juntar aqui na volta de 15, 20 pessoas. E burros? Quantos burros? Os burros eram sempre na volta de... Depende do pessoal que houvesse aqui na zona, mas era sempre 12, 13 burros. E andavam... Andava sempre o homem no meio e os burrinhos viravam para cá, para a direita, viravam para lá para a esquerda, que era para moer o trigo. E para não almarearem? Para não almarearem. Nunca usaram nos olhos, aquelas coisas dos olhos, nunca usaram. Nada. Porque não, porque isso dava cabo dos animais. E os animais também comiam, não é? Claro, os animais tinham uma pausa para comer. Os animais ficavam 1, 2 horas a comer, como nós também comíamos também. Ok, olha, muito E à noite, é que quando estava a eira toda coberta, fazíamos a limpeza, que chamava-se a limpeza. Que a limpeza era, portanto, como as forquilhas de pau de 2 bicos, que era virar para lá, sempre para o lado que o vento tivesse a favor, a empurrar, que era para ficar para além. Ficava o molho, a palha é do António, aquela palha é do António, este trigo é de quem? É do António, o trigo é do António. Depois no outro dia da manhã começava a do Zé, era do Zé, e era tudo legal, ninguém enganava ninguém. Ninguém enganava ninguém, tudo o que ali estava era tudo posto dentro dos sacos e depois eram transportados para os moinhos, para os burros, com os burros, claro. Vendiam? Mas isto não vendia-se nada. Dava-se dava-se qualquer coisa em troca. Eles tinham que ter, chamava-se aquilo... uma parte, uma porcentagem. Sim, uma portagenzita. Que eles recebiam sempre em troca. E dava para fazer o pão? 50 quilos. Era para fazer o pão. O ano inteiro? O ano inteiro. Trabalhávamos disto, vivíamos disto. Ok. O panito era feito disto só, o triguinho. Então, e as pessoas que quiserem ter mais explicações destas, onde é que podem encontrar o Sr. Pedro? O Sr. Pedro podem encontrar no restaurante da Canga, Aonde é que Santa Bárbara de Nes, é Santa Bárbara. 8000 Faro. Ok. Queres dar o número de telefone? Ora, o telefone é o 91 771 6043, telemóvel. O telefone da casa é 289 775 não, espera, 289 999 755. Ok. Além de uma boa comida, uma boa história. Vocês têm lá um restaurante para servir a vocês com o pão feito ainda do bom trigo semeado na nossa zona. Ok.